Sou Eliseu, profeta do Deus vivo, e vou te contar um pouco da minha jornada, como ele me chamou e as grandes maravilhas que ele realizou através de mim. Você quer aprender mais sobre os mistérios da Bíblia? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas revelações que vão fortalecer sua fé e te levar mais perto de Deus. Tudo começou num dia normal. Estava eu no campo, arando a terra com 12 juntas de bois. Era mais um dia de trabalho duro, quando de repente vi o profeta Elias se aproximando. Ele era conhecido em todo o Israel como o homem de Deus, aquele que realizava milagres poderosos e enfrentava reis. Quando Elias passou por mim, ele jogou seu manto sobre meus ombros. Naquele momento, eu sabia o que aquilo significava. Era um chamado. Deus queria que eu seguisse o caminho do profeta. Deixei tudo. Me despedi da minha família, queimei os instrumentos de arado e ofereci os bois como sacrifício. Aquele era o ponto final da minha vida de agricultor e o início da minha jornada como servo de Deus. Eu segui Elias e o servi por muito tempo. Desde o momento em que Elias me chamou, deixei para trás tudo o que conhecia, minha família, meu trabalho nos campos, para caminhar ao seu lado. Ele era meu mestre, meu mentor e, de fato, o maior profeta que Israel já tinha visto. Durante anos aprendi observando, ouvindo suas palavras e vendo a incrível manifestação do poder de Deus através dele. Ele me ensinou sobre o poder de Deus e como ser um verdadeiro profeta. Elias me ensinou a importância de ouvir a voz de Deus, de depender dele para cada decisão e de ter coragem para falar a verdade, mesmo diante dos reis e dos inimigos. Ele sabia que ser um profeta não era apenas realizar milagres, mas também carregar o peso da responsabilidade de representar o Deus de Israel. Elias tinha enfrentado reis poderosos, falsos profetas e até a fúria de Jezabel. Cada lição com ele era um testemunho de fé e obediência. Mas o momento mais incrível aconteceu quando Elias foi levado aos céus. Sim, você ouviu bem. Eu vi com meus próprios olhos o Senhor levando Elias numa carruagem de fogo. Nunca esquecerei aquele dia. Estávamos em Gilgal e Elias sabia que seu tempo estava próximo. Fomos juntos a Betel, depois a Jericó e finalmente chegamos ao Jordão. A cada parada, Elias me dizia: "Fica aqui, Eliseu." Mas eu insistia: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." Sabia que o momento de sua partida estava se aproximando, e eu não queria perder a oportunidade de estar com ele até o último instante. Quando chegamos ao Jordão, Elias pegou seu manto, bateu nas águas e o rio se abriu. Cruzamos a seco, e do outro lado, Elias me perguntou: "Pede o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti." Eu sabia que não podia pedir nada pequeno. Então pedi com ousadia: "Que me seja dada a porção dobrada do teu espírito." Elias me olhou e disse que eu havia pedido algo difícil, mas que se eu o visse ser levado, então Deus atenderia meu pedido. E assim foi. De repente o céu se abriu, e uma carruagem de fogo com cavalos de fogo os separou. Elias foi levado ao céu num redemoinho, enquanto eu assistia com meus próprios olhos. Foi algo indescritível. Gritei: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." A presença gloriosa de Deus estava ali, e Elias desapareceu dos meus olhos. Mas então eu vi o manto de Elias caindo no chão. Peguei o manto, e eu sabia que agora a unção de Deus estava sobre mim. Aquilo não era apenas um pedaço de tecido. Era o símbolo do poder de Deus que repousava sobre Elias, e agora estava sobre mim. Elias tinha subido aos céus, mas o Deus que o chamou ainda estava aqui. E ele havia me dado a responsabilidade de continuar o trabalho. Logo em seguida, já tive meu primeiro grande milagre. Eu estava diante do Jordão novamente, só que desta vez Elias não estava comigo. Agora era a minha vez. Peguei o manto, olhei para o rio e orei: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Então bati o manto nas águas, e para minha alegria e admiração, as águas se dividiram. O mesmo milagre que Elias realizou há pouco tempo, agora fluía através de mim. O poder de Deus estava sobre mim, e o chamado era real. Esse foi apenas o começo. A partir daquele momento, comecei a ver a mão de Deus agindo através de mim, como havia agido através de Elias. Eu não era mais o servo aprendendo,
Eu era o profeta do Deus Altíssimo, chamado para ser a voz dele em Israel. Eu testemunhei o poder de Deus transformar vidas de maneiras que até hoje me deixam maravilhado. O Senhor, em sua misericórdia, me usou para realizar milagres que não só atenderam necessidades imediatas, mas também mostraram ao povo que Ele está sempre presente, cuidando de cada detalhe. Uma das histórias mais marcantes foi a da viúva desesperada. Ela havia perdido o marido, que era um dos discípulos dos profetas, e ficou sozinha com seus 2 filhos. A pobreza se instalou em sua casa, e para piorar, os credores chegaram exigindo o pagamento das dívidas. Sem ter como pagar, eles queriam levar seus filhos como escravos. Imagine o desespero daquela mãe, prestes a perder tudo o que lhe restava. Ela veio até mim e, em lágrimas, contou sua situação. Senti sua dor. Perguntei o que ela tinha em casa e sua resposta foi desoladora. Nada, exceto uma pequena botija de azeite. Aí eu soube que Deus estava prestes a agir. Disse a ela que pegasse vasilhas emprestadas de seus vizinhos, tantas quantas pudesse. E não era para pegar poucas. Depois disso, ela deveria entrar em casa, fechar a porta e começar a encher as vasilhas com o azeite da pequena botija. O milagre aconteceu bem diante dos olhos dela. Enquanto ela e seus filhos enchiam as vasilhas, o azeite não parava de fluir. Vasilha após vasilha, o azeite continuava jorrando até não haver mais vasilhas para encher. O azeite só parou quando não havia mais lugar para ele. Com o azeite que tinha, a viúva vendeu o suficiente para pagar todas as suas dívidas, e ainda sobrou o bastante para que ela e seus filhos vivessem dignamente. Deus não apenas a livrou da miséria, mas a abençoou de maneira abundante, mostrando que Ele cuida até dos detalhes mais simples da nossa vida quando confiamos nele. Outro milagre que me encheu de temor e alegria foi o que aconteceu na casa da sunamita. Ela era uma mulher bondosa que vivia em Sunem. Toda vez que eu passava por sua cidade, ela insistia em me oferecer uma refeição, e com o tempo, até fez um quarto especial em sua casa para mim. Ela não tinha filhos e seu marido já era idoso. Movido por gratidão, profetizei que ela teria um filho, e assim aconteceu. No tempo certo, ela deu à luz um menino, e ele foi a alegria da sua vida. Mas um dia, anos depois, o menino adoeceu repentinamente e morreu nos braços da mãe. A dor dela era imensurável. Imagine, ela finalmente teve o filho tão esperado e agora ele estava morto. A sunamita, sem perder a esperança, montou um jumento e foi até mim, sem dizer nada a ninguém. Ela sabia que somente Deus poderia resolver aquela situação. Quando ela chegou até mim, imediatamente percebi que algo grave havia acontecido. Ela estava aflita, mas sua fé era inabalável. Fui até sua casa, subi ao quarto onde o menino estava e vi seu corpo sem vida deitado na cama. Orei ao Senhor e me deitei sobre o corpo do menino, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos. O calor começou a voltar ao corpo do menino, mas ele ainda não tinha vida. Orei novamente e, pela misericórdia de Deus, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A vida havia voltado. Deus ressuscitou aquele menino diante dos meus olhos, e eu o entreguei à sua mãe. A casa que havia sido tomada pela tristeza foi novamente cheia de alegria, e o nome do Senhor foi exaltado. Esses milagres são apenas 2 exemplos do que Deus fez em minha jornada. Ele mostrou que nenhuma situação é impossível para Ele. Quer seja multiplicar o pouco para pagar dívidas e sustentar uma família, ou trazer de volta à vida um filho morto, Deus está no controle de todas as coisas. Ele vê cada lágrima, cada dor, e age de acordo com sua vontade perfeita. E tudo o que fiz foi obedecer à sua voz. Não sou eu quem realiza os milagres, mas o Senhor dos Exércitos, o Deus de Elias, o Deus de Israel, que age com poder e compaixão para transformar vidas. Essa foi uma das experiências mais impressionantes que vivi. O poder de Deus contra nossos inimigos foi algo que testemunhei de forma grandiosa, e é impossível esquecer o dia em que o exército sírio cercou a cidade onde eu estava. Estávamos na cidade de Dotã. O rei da Síria estava furioso comigo, porque por várias vezes Deus me revelava os planos secretos que ele traçava contra Israel. Eu avisava o rei de Israel, e assim nossos exércitos escapavam das emboscadas.
O rei sírio ficou tão perturbado que acreditava que havia um traidor entre os seus. No entanto, seus conselheiros disseram: "Não, meu senhor, rei, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto." Então, o rei da Síria enviou um grande exército com cavalos e carros para capturar a mim, um simples profeta. Na calada da noite, eles cercaram a cidade de Dotã. Quando meu servo acordou pela manhã e viu o exército inimigo ao redor da cidade, ele ficou desesperado. Ele correu até mim apavorado, dizendo: "Ai, meu senhor, o que faremos?" Calmamente, eu o tranquilizei e disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Meu servo estava perplexo, pois tudo o que ele via eram soldados inimigos prontos para nos capturar. Então eu orei ao Senhor e pedi: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E Deus, em sua misericórdia, atendeu minha oração. De repente, os olhos espirituais do meu servo foram abertos, e ele viu algo que antes estava oculto aos olhos humanos. A montanha ao redor estava cheia de cavalos e carros de fogo. Eram os anjos de Deus, prontos para nos proteger. O Senhor dos Exércitos estava ali, e a visão celestial mostrava que não estávamos sozinhos. Embora o exército sírio fosse grande, o exército do Senhor era infinitamente maior. Naquele momento, meu servo entendeu que não precisamos temer quando estamos sob a proteção de Deus. Ele luta por nós, mesmo quando não conseguimos ver sua mão. Mas o Senhor não parou por aí. Eu sabia que, apesar da proteção divina ao nosso redor, Deus tinha um plano para derrotar o exército sírio sem que precisássemos levantar uma espada. Então, eu orei novamente e pedi: "Fere, peço-te esta gente de cegueira." E Deus cegou todo o exército sírio. Eles estavam completamente desorientados e não podiam mais nos ver ou perceber onde estavam. Aproximando-me deles, eu disse que os guiaria ao homem que procuravam. E assim os levei para Samaria, diretamente ao coração do território de Israel. Quando chegaram à cidade, seus olhos foram abertos novamente, e lá estavam, cercados pelos soldados de Israel. Mas em vez de ordenar que fossem mortos, orei novamente, e Deus me mostrou que a vitória já estava garantida. Nenhuma espada precisou ser levantada. O rei de Israel, em vez de destruí-los, preparou uma grande refeição para eles e os enviou de volta ao seu país. Essa história mostra que o poder de Deus contra os inimigos não se limita a batalhas físicas. Deus usa estratégias que estão além do entendimento humano. Quando Ele está conosco, não precisamos temer, mesmo quando o inimigo parece ser muito maior e mais forte. Deus não só nos protege com seu exército celestial, mas também desarma nossos inimigos de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Essa experiência em Dotã foi uma prova viva de que o Senhor dos Exércitos é nosso protetor, e Ele tem recursos infinitos para livrar seus filhos. Mesmo que os olhos naturais não consigam ver, o exército de Deus está sempre ao nosso redor, e com Ele ao nosso lado, não há inimigo que possa prevalecer. Servir a Deus é uma jornada cheia de desafios, mas também de vitórias gloriosas. Ao longo de minha vida, tive o privilégio de ser seu profeta, um mensageiro que carregava a palavra e o poder de Deus para o seu povo. Minha missão foi clara: ser um porta-voz de Deus, levando esperança e revelando sua presença, mesmo em tempos de tribulação. Desde o início, quando fui chamado por Elias, sabia que minha vida não seria comum. Deixar tudo para seguir a Deus significava abrir mão de minhas próprias ambições, confortos e até das expectativas familiares. Mas o Senhor me guiou a cada passo, mostrando que servir a Ele vale mais do que qualquer outra coisa. Elias me ensinou a importância de ouvir a Deus e obedecer, não importando o custo. Esse serviço, no entanto, nem sempre foi fácil. Houve momentos de desespero, como quando o exército sírio cercou a cidade, ou quando vi a morte de pessoas próximas. O peso de ser um profeta de Deus é grande, pois não é apenas realizar milagres, mas carregar a responsabilidade de falar a verdade, muitas vezes contra os poderosos, e estar disposto a sofrer as consequências. Um dos maiores papéis de minha vida de serviço foi levar esperança em meio ao desespero. Desde o milagre da viúva e sua botija de azeite, até a ressurreição do filho da sunamita, Deus me usou para mostrar que Ele está presente em todas as situações. Quando o povo perdia a esperança, quando parecia não haver solução, Deus agia.
Meu serviço foi ser um instrumento para revelar essa esperança, para que o povo soubesse que Deus nunca os abandona. A história da viúva é um exemplo claro disso. Ela estava à beira da miséria e da perda total, mas Deus interveio. Ele multiplicou o pouco que ela tinha e a livrou da opressão dos credores. Deus sempre cuida dos que clamam por Ele, e meu papel era lembrar o povo disso, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Não foram apenas milagres visíveis e grandes gestos que marcaram meu serviço a Deus. Muitas vezes, o mais importante era ajudar as pessoas a perceberem a presença de Deus em momentos difíceis, quando tudo parecia perdido. Foi assim que mostrei ao meu servo a realidade dos exércitos celestiais ao redor de nós, mesmo quando o inimigo cercava nossa cidade. Ele não conseguia ver além da ameaça imediata, mas Deus estava presente, pronto para nos livrar. A vida de serviço a Deus não é isenta de dificuldades. Há momentos em que o medo e a dúvida podem nos cercar, como aconteceu comigo e meu servo em Dotã. Mas Deus, em sua fidelidade, sempre se revela de formas surpreendentes. Ele abre nossos olhos para vermos que não estamos sozinhos, que seus anjos estão ao nosso redor, protegendo-nos e lutando por nós. Agora que você conhece parte da minha jornada, quero que saiba que o mesmo Deus que me capacitou está com você. Ele não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda cuida dos seus filhos e ainda guia aqueles que colocam sua confiança nele. O impossível é apenas uma oportunidade para Deus agir. Assim como ele fez o azeite da viúva fluir, assim como ele trouxe vida ao filho da sunamita e cegou o exército inimigo, ele pode agir em sua vida de maneiras que você nem imagina. Servir a Deus é confiar nele completamente, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ele me deu a força para continuar, mesmo nos momentos mais sombrios, e sei que ele fará o mesmo por você. Seja fiel no que ele te chamou a fazer, porque ele é fiel para cumprir cada promessa. O Deus que me guiou, protegeu e fez milagres através de mim é o mesmo Deus que está ao seu lado, pronto para transformar sua vida e as vidas ao seu redor. Confie nele, e ele fará o impossível.